Abra sua Bíblia primeiramente em João capítulo 8. Hoje estamos iniciando uma nova série de mensagens e eu vou explicar aos irmãos daqui a pouco qual será o tema desta série. Em João capítulo 8 nós temos um embate de Jesus com os judeus, com os líderes religiosos. Queria, antes de entrar propriamente no conteúdo da nossa reflexão desta manhã, lembrar de João capítulo 8, verso 32, onde Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Esta semana, sexta-feira que vem, será o dia 1º de abril, que para muitos é o dia da mentira. Eu queria encorajar você a virar a chave e celebrar nesse dia o dia da verdade. O dia da verdade, porque a mentira tem por pai o diabo. Ele mente desde o princípio, e quando alguém mente, fala daquilo que é próprio do diabo. Então, nem de brincadeira, meu irmão, nem de brincadeira minta, para que jamais seja encontrada uma palavra mentirosa nos seus lábios. O embate é grande ali entre Jesus e os judeus. Jesus chega a dizer: vocês têm por pai o diabo, ou seja, vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem, e quando mentem estão fazendo aquilo que o diabo faz desde o princípio. Abraão, o personagem Abraão entra na história, eles falam a respeito de Abraão. Jesus diz lá em João 8, verso 32, conhecereis a verdade vos libertará, e eles dizem: nós nunca fomos escravos de ninguém. Acho que eles esqueceram, tiveram um lapso de memória, esqueceram 400 anos como escravos lá no Egito, mas Jesus termina o capítulo 8, versos 58 e 59, dizendo: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Antes que Abraão existisse, eu sou. William Barclay nos ensina que Jesus estava falando sobre a sua identidade divina. Jesus estava aqui com essa simples expressão: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava dizendo: eu sou Deus. Ele não disse, antes que Abraão existisse, eu era. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui, Jesus afirma que ele é atemporal, ele está fora do tempo. Não houve um momento quando chegou a ser. Não haverá jamais um tempo no qual não seja, pois podemos dizer que Jesus sempre é. Não podemos dizer que ele foi, mas precisamos afirmar que ele é e sempre será. Certamente, Jesus de Nazaré teve um momento histórico em que ele entrou na humanidade, veio a este mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas precisamos pensar que há uma só pessoa no universo que está fora do tempo, que não está sujeita ao tempo. Há uma só pessoa que está acima e mais à frente do tempo, que sempre pode dizer: eu sou. E essa única pessoa é Deus. O que Jesus diz aqui não é nada menos que a vida que está nele é a vida de Deus, que nele a eternidade atemporal, fora do tempo de Deus, irrompeu no tempo do homem. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Jesus não vemos só o homem que veio, viveu e morreu, vemos o Deus atemporal, que foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que era antes do tempo e que será depois do tempo, que sempre é.
Em Jesus, o Deus eterno se manifestou aos seres humanos. Talvez você se lembre de Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés para ir ao Egito e ser instrumento com ele de libertação do povo de Israel. E então, naquele momento, Deus revela o seu nome. E qual é o nome de Deus? Eu sou. Yahvé significa eu sou, é o verbo ser conjugado na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo. Quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava proferindo o nome de Deus, e que isso para o judeu era uma blasfêmia, proferir o nome de Deus. Era como se ele estivesse proferindo o nome de Deus em vão. Mas Jesus tinha autoridade para dizer, eu sou, porque Ele é Deus. Se alguém tem dúvidas sobre a divindade de Jesus, este texto simplesmente lança por terra qualquer dúvida. Jesus é o próprio Deus encarnado que veio a este mundo para nos salvar e nos resgatar dos nossos pecados. Como disse, há um momento histórico em que ele chega, nasce de Maria, em Belém, da Judéia, mas a segunda pessoa da Trindade sempre existiu. Ele está fora do templo, ele é atemporal. Em Apocalipse, ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele diz, eu sou o princípio e o fim. Em João, ele afirma, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E a partir de hoje, e especialmente durante o mês de abril, e entrando também um pouquinho no mês de maio, nós compartilharemos com os irmãos todas essas afirmações que Jesus fez a respeito de si mesmo, dizendo, eu sou. Ao dizer, eu sou, Jesus estava dizendo, eu sou tudo aquilo que vocês precisam para viver de acordo com a vontade de Deus, para viver de acordo com o propósito de Deus. Eu sou, disse Jesus. E vamos começar então esta série com o capítulo 10 de João, aprendendo que Jesus é o bom pastor. João 10, abra sua Bíblia, por favor, a partir do verso 1, nós vamos aprender com este texto maravilhoso que Jesus é o bom pastor das nossas vidas. A partir do verso 1, ele diz, em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então Jesus voltou a falar-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude ou em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, mas o empregado que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa.
O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu também as conduza, elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. E a partir do verso 22, o texto continua dizendo que transcorria a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, e Jesus estava andando pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus, então, o rodearam e lhe perguntaram: até quando nos deixarás em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará ou arrancará da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Deus abençoe e aplique esta bendita palavra aos nossos corações. Meus amados, nós temos aqui uma confrontação de Jesus com os líderes religiosos da sua época. Ele compara os líderes religiosos da sua época aos mercenários. Ele compara os líderes religiosos da sua época aos empregados que estavam preocupados com o seu emprego, com o seu salário, com a sua renda, e não com as ovelhas. Ele compara os líderes religiosos da sua época a pessoas que estavam preocupadas simplesmente com dinheiro, poder, status, posição. Será que não temos uma realidade semelhante hoje? Mas ele diz: eu sou o bom pastor. E por que Jesus pode ser o bom pastor? Pode ser reconhecido por cada um de nós como o bom pastor. Ele é o bom pastor porque dá a vida pelas suas ovelhas. O verso 11 nos diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 15 nos diz: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O verso 17 nos diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Jesus Cristo deu a sua vida. Quanto o bom pastor ama as suas ovelhas. Ele as ama a ponto de dar a sua própria vida por elas. Se por acaso alguém disser que para Deus morrer dessa forma era algo barato, afinal de contas, Ele é o Criador, o verso 11 nos descreve que vida, que tipo de vida Ele entregou para nós. Há algumas palavras no original grego para ser traduzida por vida. Jesus, aqui, relatado por João, não usa a palavra bios, que se refere ao lado físico da vida. Ele não usa a palavra zoe, que se refere à vida histórica. Ele usa a palavra psique, que é a nossa alma, que é a totalidade do nosso ser, que é a essência da nossa vida. Isso significa que Jesus ama as suas ovelhas tanto que Ele se entregou completamente, absolutamente, totalmente por elas. Foi uma entrega total, sem reservas. O amor de Jesus o conduziu até a cruz e o manteve naquela cruz, apesar de ser zombado por tantos que diziam: se tu és o Cristo, desce da cruz.
mas por amor a mim e a você, sabendo que a nossa salvação dependia da sua morte, Ele permaneceu naquela cruz até o fim. Ele é o bom pastor porque deu a sua vida por mim e por você. Mas Ele é o bom pastor também porque se empenha em proteger as suas ovelhas. Ele é o bom pastor porque está empenhado em proteger as suas ovelhas. Veja o verso 12, versos 12 e 13. O empregado, que não é o pastor, a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Jesus se importa com as ovelhas. Jesus se importa comigo, com você. Ele se importa com as questões que envolvem a nossa vida, com todas elas. Ele se importa com o nosso presente, com o nosso futuro e com os estragos que talvez o nosso passado estejam fazendo na nossa vida hoje, impedindo-nos de tomar posse do futuro que Ele tem para nós. Ele se importa comigo, com você. Jesus é Emanuel, Deus conosco, Deus que está conosco porque se importa conosco. O empregado, ele não está preocupado com as ovelhas, ele está preocupado com o salário dele no final do mês. Mas o bom pastor, que é Jesus, se preocupa comigo, com você. Se preocupa em nos proteger. O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus em nos proteger? Isso me faz lembrar de Davi. Davi, quando se apresentou para lutar contra o gigante Golias, ele disse a Saul: não se preocupe. Saul ficou impressionado. Golias era um herói de guerra, era um homem com uma experiência de guerra tremenda, com quase 3 metros de altura. E Davi, um garoto que nem soldado era, nem sequer fazia parte do exército de Israel. Davi chegou para Saul e disse: sabe, majestade, eu cuido das ovelhas do meu pai, e todas as vezes que um leão se levanta contra elas, eu mato o leão. Quando chega um urso, eu mato o urso. O Deus que me livrou das mãos e das garras dos leões e dos ursos, me livrará das mãos desse filisteu incircunciso. Esse Deus maravilhoso me protegerá nessa luta, nessa batalha. Assim como Davi se empenhava em proteger o seu rebanho, se empenhava em proteger as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai, Jesus se empenha em proteger a mim e a você. E foi justamente por isso que ele disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não faltará proteção, não faltará livramento, não faltará aquilo que nós precisamos para enfrentar os desafios da vida. Deus, como bom pastor, está empenhado em proteger o seu rebanho dos leões, dos ursos e dos lobos, especialmente os lobos que se transvestem, ficam travestidos de ovelhas. Parecem ovelhas, mas são lobos. E estão no meio do rebanho para destruir, portanto, o rebanho. No seu discurso de despedida dos anciãos de Éfeso, Paulo estava em Mileto e mandou chamar os anciãos para se despedir deles e disse-lhes: eu tenho certeza que vocês nunca mais verão o meu rosto. Este é o nosso encontro de despedida. Mas estejam alertas e vigilantes, porque depois da minha partida, lobos se levantarão no meio do rebanho e não pouparão o rebanho. Há um alerta de Paulo em Atos capítulo 20 a esse respeito.
Há muitos lobos que se levantam para destruir o rebanho, mas louvado seja Deus, porque temos um pastor que é Jesus. Jesus é o pastor desta igreja. Ele é o Senhor desta igreja, por isso que ela está chegando a 99 anos. Porque Ele tem protegido esta igreja em tantos e tantos momentos. Porque Ele tem guardado esta igreja, ela está chegando aos 99 anos de idade, de existência. Jesus é o bom pastor que protege as suas ovelhas, mas Jesus também é o bom pastor porque Ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas. No verso 14, diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O verso 3 nos diz: o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Jesus não é simplesmente o dono das ovelhas, mas Ele as conhece íntima e profundamente. Ele conhece as suas ovelhas profundamente. A expressão aqui é do conhecimento mais profundo possível. O verbo conhecer aqui indica justamente esse conhecimento profundo. Isso me faz lembrar do Salmo 103. Salmo 103, o salmista disse que Ele, o nosso Deus, conhece a nossa estrutura e lembra-se que nós somos pó. Ele sabe o quanto nós somos limitados. Ele conhece a nossa estrutura física, emocional, psicológica. Ele nos conhece plenamente. Ele conhece o nosso caráter, o nosso temperamento, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de lidar com as pessoas, de tratar as pessoas. Ele sabe tudo a nosso respeito, Ele nos conhece pelo nosso nome. Aprendi com o meu professor de ensino médio, professor de literatura, a chamar todos pelo nome, e eu tento guardar o nome de todos, na medida do possível, na medida em que a cabeça não dá um nó aqui, né? Tentando decorar tantos nomes, porque como é bom ouvir uma pessoa nos chamar pelo nosso nome. Jesus conhece o seu nome, mas mais do que o seu nome, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida, Ele conhece você por dentro, Ele consegue ver o que ninguém está vendo dentro de você. Isso me faz lembrar daquele momento em que Samuel vai à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei de Israel. E então Samuel olha para o filho mais velho e diz: certamente é esse o ungido do Senhor. Mas Deus diz a Samuel: Samuel, não é este, eu o rejeitei. Não é este, Samuel. Você vê a aparência, eu vejo o coração. E a pergunta que não quer calar para mim e para você hoje é que, se Deus vê o coração, o que é que Ele está vendo dentro do nosso coração? Ele está vendo ódio, mágoa, ressentimento, amargura? O que é que Deus está vendo no nosso coração? Se Ele conhece o nosso coração, o que é que Ele está percebendo em nós? Ele conhece a cada um de nós plenamente, o nosso caráter, o nosso jeito de ser, mas Ele conhece também as nossas dores, as nossas feridas, aquelas que estão cicatrizadas, mas Ele conhece também aquelas que ainda estão abertas e ainda estão sangrando, causando dor. Ele sabe onde está doendo. Ele conhece as nossas mágoas, tristezas, necessidades, as nossas angústias mais profundas. Por isso Ele é o bom pastor para a minha vida, para a sua vida. Ele sabe quais são as questões que têm tirado a sua paz, roubado o seu sono, tirado a sua tranquilidade, levado você a um nível tremendo de ansiedade e preocupação. Ele é o bom pastor.
Mas como são as ovelhas desse pastor? Vamos pensar agora rapidamente sobre essas ovelhas. As ovelhas do pastor conhecem o pastor. Verso 14 nos diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O verbo conhecer aqui é o mesmo usado anteriormente, que indica conhecimento em alto nível, um conhecimento profundo. Se Jesus conhece profundamente as ovelhas, também devem conhecê-lo plenamente. Será que conhecemos bem o nosso bom pastor? E se dizemos a todos que nós conhecemos o nosso bom pastor, por que não fazemos as coisas que ele fez? Por que não fazemos as coisas como ele fez? Por que não agimos como ele agiu? Por que não tratamos as pessoas como ele tratou? Por que não amamos as pessoas como ele as amou? Será que conhecemos de fato o nosso bom pastor? Será que nós conhecemos de fato o coração do nosso bom pastor? As ovelhas conhecem a sua voz, elas ouvem a voz do seu pastor, ouvem o seu nome. Dois pastores estavam com seus rebanhos na mesma região, e os rebanhos estavam juntos, todos misturados, e de repente eles ficaram pensando: como é que nós vamos separar agora os rebanhos? Um teve uma simples ideia, ele se levantou, foi um pouquinho mais distante e fez um sinal audível, que as suas ovelhas conheciam. E todas as suas ovelhas, ao ouvirem a sua voz, ao ouvirem o seu sinal, se levantaram e foram para o seu lado, porque elas conheciam a voz do seu pastor. Meu amado, no meio de tantas vozes que se levantam hoje, fique com a voz do seu bom pastor, que é Jesus. Fique com a voz de Deus para você. Ouça a voz de Deus. As ovelhas dão ouvidos à voz do seu pastor, que é Jesus. Mas essas ovelhas também seguem o bom pastor. Elas andam atrás, o pastor vai na frente mostrando o caminho e elas seguem o pastor. Seguir a Jesus, para mim, para você hoje, significa simplesmente obedecer. Significa obedecer. Samuel disse a Saul, 1 Samuel capítulo 15, que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que cultuar, porque se a nossa adoração for uma adoração resumida a momentos como este, e nós sairmos por aquelas portas sem a disposição de obedecer, a nossa adoração terá sido vazia, vã, desprovida de sentido e de significado. Samuel disse a Saul que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele tem a nos dizer, e obedecer a sua voz. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e seguem o seu pastor e obedecem o seu pastor. E essas ovelhas estão seguras nas mãos do seu pastor. O verso 29, Jesus disse: meu Pai, que as deu para mim, é maior do que eu, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. O verso 28 nos diz: dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará ou arrebatará das minhas mãos. Ninguém as tirará das minhas mãos. Quando eu e você cumprimentamos uma pessoa, então temos um cumprimento, uma é a sua mão e outra é a mão da pessoa, e quando terminamos o cumprimento, nós abrimos a mão.
Mas o cumprimento não termina se apenas um abre a mão e o outro continua segurando a mão. Pelas nossas fraquezas, muitas vezes nós parece que decidimos abrir mão ou abrir a nossa mão. Mas Deus não abre a sua mão. Deus não abre mão de mim nem de você. As minhas ovelhas, disse Jesus, estão nas minhas mãos, e das minhas mãos ninguém as arrebatará. Você está seguro nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. João foi um rapaz que eu conheci quando era ainda seminarista, e ele já havia perdido uma vista, a visão de um dos seus olhos, e naquele momento estava enfrentando descolamento de retina no outro olho, que era o único que ele conseguia enxergar alguma coisa. E ele já não enxergava mais nada. E eu me lembro da angústia do João, dizendo: pastor, eu estou esquecendo da imagem da minha filha, eu não consigo mais ver a minha filha, a Raquel. E ele fez 3 cirurgias. E depois da 3ª cirurgia, depois de ter passado 30 dias olhando para o teto daquele quarto, sem poder se mexer, o médico virou para ele e disse: João, tudo que eu podia fazer por você, eu fiz. A sua vida agora está nas mãos de Deus. O médico disse isso a ele. E ele disse: doutor, fique tranquilo, porque eu não poderia estar em melhores mãos. Se a minha vida está nas mãos de Deus, eu não poderia estar em melhores mãos do que as mãos do meu Deus. Este é o bom pastor. Sejamos as ovelhas que Ele merece ter. Sejamos as ovelhas que Ele deseja ter. Sejamos aquelas ovelhas que ouvem a sua voz e obedecem. Sejamos aquelas ovelhas que se empenham em conhecer o coração do nosso bom pastor, para ajustar a nossa vida aos planos e aos projetos desse pastor. Dessa forma, nós poderemos dizer, realmente como salmista, eu quero convidar os irmãos para dizermos todos juntos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos